Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 24 de julho de 2025, 16ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Garbel Macruf, presbítero e monge, sacerdote da ordem maronita libanesa, que, em busca de uma vida de solidão austera e uma perfeição superior, retirou-se do mosteiro no Líbano para uma ermida, onde serviu a Deus dia e noite em suprema sobriedade de vida, com jejuns e orações. Sua passagem foi em 24 de dezembro de 1898. Assim ele descansa no Senhor. Sua fama está ligada aos numerosos milagres atribuídos a ele após a sua morte. São Garbel, padroeiro dos orientais, amante da pobreza e da oração, intercedei por nossas necessidades físicas e espirituais. Alcançai do Senhor a nossa conversão e salvação. Amém. São Garbel, presbítero e monge, rogai por nós. Vamos ver na primeira leitura de hoje, em Êxodo 19, do seu versículo 1 ao 20, que nós estamos diante de um Deus que fala conosco. No responsório, Daniel, capítulo 3, a vós louvor, honra e glória eternamente, onde o salmista, ele descreve aqui, usando o texto de Daniel, né, um salmo de Daniel, tirado do livro, onde nós vamos ver que o Senhor é bendito, o Senhor é o tempo todo santo, né? E que a graça do Senhor nos envolve. E no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, de 10 a 17, o Senhor explica aos seus discípulos por que ele fala por parábolas. Vamos ouvir atentamente a palavra do Senhor. Leitura do livro do Êxodo. No dia em que se cumpriram 3 meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas, defronte da montanha. E o Senhor falou a Moisés: Virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça quando falar contigo e creia sempre em ti. Tendo Moisés transmitido ao Senhor as palavras do povo, o Senhor lhe disse: Vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã. Eles devem lavar as suas vestes e estar prontos para o 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá, diante de todo o povo, sobre a montanha do Sinai. Quando chegou o 3º dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha, e um fortíssimo som de trombetas se fez ouvir. No acampamento o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Daniel 3. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refulge a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso,
A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor glorificai-o. A ele louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parece ser um evangelho complicado de ser entendido, mas quantas pessoas leem a Bíblia, por exemplo, e nada compreendem, não entende, principalmente quando vai lá no livro de Números, por exemplo, e fica aquela eh, aquele relato que fulano nasceu de Beltrano e de Beltrano nasceu de e vai numa linha de genealogia que as pessoas acabam não entendendo nada. Quando você pega a genealogia de Cristo em Mateus ou nos Santos Evangelhos, então você fica, as pessoas ficam completamente perdidas. Por quê? Eu não compreendo por que essa leitura. Eu não compreendo o que aconteceu. Então lê a Bíblia e não entende nada, nada, literalmente nada. É assim, né? Porque foi dado o conhecimento dos mistérios de Deus a alguns, mas outras pessoas não querem. Então, o pouco que eles têm lhes será tirado. Estamos falando de sabedoria, estamos falando da graça do Senhor, porque quem deseja realmente o Espírito Santo e quem deseja realmente o conhecimento de Deus, se esforça. Olha, nós estamos diante de um Deus que quer nos falar. Isso está em Êxodo, capítulo 19. Né? Virei até ti, Moisés, numa nuvem escura, para que o povo, quando falar comigo, contigo, ele creia. Creia sempre em ti. Então, estou sempre falando. A necessidade de Deus falar. Moisés falava pelo povo, na figura de um sacerdote, né, como no seu sacerdócio. Ele falava com Deus em nome de um povo. Eu vejo isso muito na missa, né? Por isso está ali o sacerdote, o padre, que ele que fala com o Senhor. Tudo que o sacerdote fala, ele fala diretamente para Deus. E nós, todas aquelas respostas que nós damos, todas as vezes que você está numa missa e proclama e fala em voz alta uma resposta, você não está falando para o sacerdote, você também está falando para Deus. Essa resposta é para Deus. Deus. É um diálogo do seu povo para com Deus.
do sacerdote para com Deus. Agora, uma pessoa leiga que chega na missa não entende nada, não entende nada, porque ela compara a missa com o culto, por exemplo. Num culto você vai entender o que está acontecendo, porque há uma explicação e o culto ele é horizontal, é de um para o outro, assim. Então, o pastor de um culto ele vai falar para a sua assembleia. As dinâmicas de louvor é para a assembleia. Agora, uma missa é um diálogo com Deus. É o que está acontecendo aqui em Êxodo 19, no seu versículo de 1 a 20. Moisés fala com Deus, Deus fala com Moisés e fala com o seu povo através dos sinais. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. Então é isso, o Espírito Santo que vai nos unindo e nos transformando e nos unindo diante de Deus. O responsório, em Daniel capítulo 3, fala isso. Seja bendito, Senhor Deus dos nossos pais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito em o nome santo e glorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Então ele fala do templo santo, né, do Senhor. Igreja, seja bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. E assim, o salmo de hoje afirma que nós devemos louvar e bendizer o Senhor, dando-lhe glória eternamente. E retomando aqui ao Santo Evangelho de hoje, Jesus explica: deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Então, na medida em que o mundo se afasta de Deus, se afasta de Cristo Jesus, fica para o mundo mais difícil compreender o mistério da salvação. E também nos dá aí um desafio maior, que é converter almas para o Senhor. Por isso que o santo de hoje é um grande chamado para que nós também copiemos tudo aquilo que ele fez. O São Charbel, né? Que possa nos levar realmente a alcançar no Senhor esta meta, esta honra de glorificar a Deus num mundo que não quer ouvir a palavra do Senhor, mas que o nosso testemunho seja forte a ponto de converter almas para o Senhor. Tá? E no versículo 16 e 17, onde Jesus Cristo nos fala: Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Olha só que lindo isso aí, hein? Quando você abre a Bíblia, você entende tudinho que está falando ali, né? O que está acontecendo, como Deus se manifesta. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Então, o que que nós estamos vendo? A Igreja de Jesus Cristo, o reino de Deus que já se manifesta entre os homens. O que que nós ouvimos? O Santo Evangelho, o Novo Testamento, a história de Jesus, a graça do Senhor, uma igreja que glorifica e bendiz o Senhor em todo o mundo. E assim, profeticamente, vamos anunciar Jesus em todos os cantos do mundo, até sua vinda gloriosa. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E hoje, na liturgia, o Senhor vem nos pedir, através da igreja, que louvemos ao Senhor. É de nossa natureza da honra e glória eternamente, até os fins do tempos. A igreja há de glorificar ao Senhor. Por isso, o Senhor nos pede hoje, na liturgia, que sejamos adoradores do Senhor. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, esse ensino, para que mais corações escolham viver como verdadeiros adoradores do Senhor. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.